Boa tarde, estamos aqui para mais uma live, agradecendo a todos que participaram até hoje com a gente e os que estão participando hoje também. Meu nome é Juliana. Eu sou Josefa. Nós fazemos parte do Espaço Consciência e Luz do Ser e estamos aqui hoje, para continuar a nossa live falando sobre constelação familiar, as leis da constelação, que são as ordens do amor. Na primeira live nós falamos sobre a lei da hierarquia. A lei da hierarquia diz respeito aos nossos pais, honrar tudo que veio antes, que é os nossos pais que vieram antes da gente. Quando a gente honra os nossos pais, sabendo que somos menores do que eles, nós conseguimos ganhar nossa segurança, tomando a força do pai e o amor da mãe e seguir para a vida com toda a segurança necessária para a vida fluir normalmente. A segunda live foi a lei do pertencimento, que foi a de ontem. A lei do pertencimento, ela fala sobre que cada um tem o direito de pertencer à família, ao sistema familiar. Então, quando uma pessoa é excluída do sistema familiar, isso serve também para quem já pertence à família e para quem está entrando na família, no caso de um companheiro, uma companheira. Se essa pessoa é excluída da família, então vai ter alguém, ou vai nascer uma pessoa, A Josefa pode falar melhor para mim. Josefa, como é que acontece isso, Quando a pessoa exclui alguém da família em relação à lei do pertencimento? A gente pode trazer um exemplo, Juliana. Assim, às vezes pode acontecer que uma pessoa casa na família, E aquele rapaz que está fazendo parte dessa família é casado com uma irmã naquela família. Então, ela não é bem-vinda, esse rapaz não é bem-vindo na família. As pessoas da família não conseguem aceitar esse rapaz. Então, quando isso acontece, a pessoa é casada naquela família, ela já faz parte do sistema. Quando isso acontece, a exclusão é como se aquela pessoa não existisse na família. Então, vai nascer naquela família alguém para incluir aquela pessoa que foi excluída. E essa pessoa que vai nascer nem tem consciência, claro, que ela nasce naquele sistema, não tem consciência dessa situação. A pessoa que está excluída também não tem consciência, mas essa pessoa vai sofrer na família. Pode ser com problema de doença, pode ser com vício, pode ser com o comportamento semelhante àquela pessoa que foi excluída. Enquanto a família não toma consciência e inclui essa pessoa no sistema, o emaranhado vai acontecendo, cada vez mais se ampliando, porque toda a família se volta para aquela situação. Ou para excluir mais uma vez, porque aquela pessoa que nasceu vai incomodar tanto, ou através da doença que está sentindo, que está vivenciando, ou através de um vício, de alguma outra situação. Então, o envolvimento acontece na família e toda a família sofre. A partir do momento que alguém toma consciência e, através da constelação familiar, que é uma terapia fantástica e pode ajudar a gente a tomar consciência e trazer aquela pessoa, incluir no sistema, então todo o sistema melhora. Enquanto isso não acontece, o sofrimento acontece, vai continuando na família. Entendi. E se aquela pessoa que tem esse problema não resolver a situação, aí vem outra pessoa também da mesma situação para tentar que seja resolvido, não é isso? Então, Juliana, foi uma colocação que você fez muito importante. Aí acontece a repetição de padrões, Os padrões são repetitivos. Vai acontecendo repetições de padrões. A pessoa vai andando em círculo. Não resolveu aquela situação,
outra situação vai acontecendo e aí as pessoas dizem, mas o que é que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Já ouvi várias pessoas dizerem isso, né? O que foi que eu fiz para estar vivenciando tanta coisa assim? A pessoa não tem consciência, a família não é consciente, mas a constelação familiar tem essa grandeza de ampliar um recorte dessa história e trazer presente exatamente o que é que está acontecendo. E aí é resolvido essa situação e aí a pessoa vai para frente. E tivemos também uma pergunta, né, de uma pessoa que assistiu a nossa live de ontem, e eu vou fazer aqui a pergunta, a Josefa respondeu. Eu achei o tema muito interessante. A pergunta foi a seguinte: o filho que foi abortado, ele traz de volta a sua energia e dá ao filho seguinte o seu lugar? Isso interfere na vida do novo ser e como ele se sente excluído? No caso, ele vai se sentir excluído na família? Eu achei, Juliana, essa pergunta muito importante. Esse tema é polêmico, não é? A gente sabe disso, é um tema polêmico. Ele cabe um estudo até. A gente pensou até de fazer uma live ou um workshop para que a gente possa aprofundar esse conteúdo, não é? Eu achei muito importante essa pergunta. Na verdade, como a gente está conversando já, todas as pessoas que nascem naquele sistema familiar têm um lugar, né? Então, essa pessoa que foi gerada, que está sendo gerada, que foi abortada, ou um aborto provocado, ou um aborto normal, né? Espontâneo, um aborto espontâneo ou provocado, então essa pessoa continua pertencendo ao sistema. Só que quando isso acontece, os pais, principalmente os pais, e às vezes a mãe, porque acontece às vezes que até o pai nem sabe, a mãe é que sofre toda a situação, não é? Então, esconde essa situação, né? Então, aquele aborto aconteceu, então, a mãe esconde às vezes, para não sentir, continuar provocando mais, sentindo mais dor, ou por vergonha, ou exatamente para não sofrer mais. Vergonha, dor, medo, né? E às vezes uma certa frustração, né? E aí, quando isso acontece, essa pessoa, esse ser que foi gerado, ele é excluído do sistema. E às vezes nasce uma outra pessoa, e como essa pessoa foi excluída do sistema, quando nasce essa pessoa, outra pessoa, os pais falam que aquele é o primeiro, se esse for o primeiro filho. Então nasce o segundo e a família tem aquele filho como o primeiro. O outro foi excluído, mas ele faz parte do sistema, ele é o primeiro filho. Então, com certeza, essa pessoa vai continuar excluída no sistema, não está tendo o direito de pertencer e que, na verdade, ele pertence ao sistema. Aquela pessoa que vem depois, com certeza, capta a energia daquele que foi e vai sofrer também a energia, tem a energia de morte do outro. E, às vezes, até os pais colocam o nome daquele que ia ser, aquele que estava sendo gerado antes, que foi abortado. Então, como aquele não nasceu, na verdade, então o que nasce depois tem o nome daquele. Então, pior ainda, né? Então, exclui o outro e aquele que veio tem toda a carga energética de morte do outro que já morreu, né? Do outro que já está excluído. Então, isso cria uma situação não só para aquela pessoa que chegou depois, mas também para toda a família.
Toda a família entra nesse emaranhado, nesse sofrimento de conflito, de dificuldade, às vezes até doença também. Enquanto não for resolvida essa situação, então esse emaranhado continua. A partir do momento que é aberto a constelação familiar e essa pessoa é incluída no sistema, então segue adiante com cada um ocupando o seu lugar. Então, nesse caso, é necessário que seja reconhecido todos os filhos. No caso, se a pessoa teve um aborto e teve um filho nasceu e o outro não, teve 2 filhos. Exatamente. É necessário que seja reconhecido. Exatamente. Para que o sistema familiar... Isso mesmo. Então, isso daí nós vimos em relação à live de ontem, né? Todo o assunto da live de ontem. A gente achou importante falar mais um pouco para que as pessoas possam entender melhor. Né? E agora vamos passar para a live de hoje, que é a live da gratuidade. A Josefa vai falar para a gente sobre essa terceira lei. Isso. A lei da gratuidade. E eu trago mais uma vez, como esse assunto realmente é polêmico, se alguém tem mais alguma pergunta de acordo com esse assunto que a gente tratou na live anterior e até a primeira, pode colocar as perguntas que a gente com muito carinho vai responder, tá? São respostas que a gente precisa dar com muito carinho, com muita dedicação a vocês, tá? Estamos aqui exatamente para isso. E aí a gente vai refletindo, vai analisando para que essa tomada de consciência ela possa ser cada vez mais ampla, tá? Então, a live de hoje, como Juliana já falou, tem como tema a gratuidade. A gratuidade, né? Então, o equilíbrio. E aí, como a gente estava falando de nascimento e de família, a gente poderia começar falando também assim. Às vezes, existe uma reflexão a gente vem acompanhando muita gente, né, nessa caminhada da vida, né, como terapeutas, e aí a gente encontra realmente pessoas que têm a necessidade de ter um filho pela sua própria carência, né? Vai ter um filho para preencher a sua própria carência, seu próprio vazio. Às vezes, também para assegurar um relacionamento, né? Então, isso dificulta também na questão da lei da gratuidade. Um filho, segundo Bert Hellinger, estou me fundamentando no criador da constelação familiar, o filho deve ser o resultado do grande amor que existe entre o casal, esse equilíbrio do dar e receber, e o filho deve ser o resultado desse amor. Então, o fruto desse amor é o filho que nasce, tá? Falando de relacionamento, muitas vezes para segurar o meu relacionamento, eu dou demais. Isso pode ser carinho, isso pode ser dedicação, pode ser presentes. Eu vou pela minha carência, eu vou encher a pessoa com a qual estou me relacionando de presentes. Se eu não recebo igualmente da outra pessoa, essa relação vai estar em desequilíbrio. Quando a outra pessoa recebe demais, a tendência, ela não consegue dar conta de dar igualmente, de doar igualmente, então ela se retira ou se sente impotente, se sente humilhada porque ela não consegue doar igualmente. Então, um relacionamento que não tem equilíbrio, tanto na relação da troca entre os dois, da troca de carinho, da troca de dedicação, de cuidado um com o outro, e também de presentes, seja qual for os presentes,
Então, a tendência é esse relacionamento não evoluir. Um vai embora, a pessoa diz, mas meu Deus, tanto que eu me dediquei àquela pessoa, eu dei muitos presentes. Eu conheci até uma pessoa que disse assim, eu vou construir uma casa para dar ao meu namorado, né? Digo, meu Deus do céu, dá uma casa a esse rapaz, ele não já tem a dele? Não, mas eu vou doar porque ele tem outras famílias, outra família que vai precisar e eu vou construir a casa para ele, né? Então, são presentes, pode ser um presente pequeno ou um presente grandioso. Se a pessoa não tem condição de retribuir esse presente, essa relação não vai em frente. A tendência é o fim da relação. Por isso a importância do equilíbrio. A gente pode perceber na natureza. Eu gosto muito nessa lei do equilíbrio, na lei da gratuidade, eu gosto muito de falar da natureza, que é realmente a lei da natureza. A árvore frutífera, né? A gente percebe, ela está lá, ela recebe água, ela recebe o sol e ela doa o fruto. Está lá. Quem quer, vai lá, colhe aquele fruto. E ela está lá sempre aberta a doar e também a receber. E é assim o universo, né? A gratuidade do universo, a gratuidade da natureza, tudo está disponível para nós. Mas nós temos também que contribuir para que essa gratuidade aconteça na troca. É a lei da troca, é a lei do equilíbrio. Tem alguma pergunta diante dessa reflexão, para eu não ficar falando sozinha? A questão que me veio na cabeça é assim, porque tem pessoas que realmente gostam de presentear, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de presentear todo mundo, eu gosto de qualquer pessoa, não só um namorado, namorada, mas assim, que gosta muito de presentear. Então, mas as pessoas não me dão de volta, mas eu também não cobro. Eu só gosto de presentear. Tem esse problema em relação à constelação, porque é de mim, né? Tô falando assim, no geral, né? É de mim presentear as pessoas. Mas tem problema em relação a isso, a gratuidade. Eu não tô cobrando de ninguém, só tô dando. Eu gosto de dar presente porque eu gosto, mas eu não tô cobrando que as pessoas me deem presente. Aí o que acontece nesse sentido? Geralmente, quando isso acontece, é uma certa carência que existe na pessoa, não é? E ela pode ser inconscientemente e pode ser consciente. Eu dou. Mas se a outra pessoa não consegue retribuir isso, então, com certeza, há um vazio na pessoa que doa. Isso é natural. Eu estou contribuindo tanto com essa pessoa, mas eu penso que eu dou porque eu gosto de dar. Mas se eu não recebo, isso é natural, acontece. Natural. Nem que seja a atenção, né? Isso. E essa questão da troca é exatamente isso. É o carinho, é a atenção, é o presente, né? Você dá um monte de presente, mas aquela pessoa é tão ingrata, nem me agradeceu, né? E aí acontece a questão do desequilíbrio, né? Eu posso dar, eu dou só porque eu gosto de dar. Mas, com certeza, naturalmente, o ser humano, ele dá, até os animais, a gente percebe isso na troca, né? Quando é um que dá demais, o outro sai correndo, né? Porque existe uma certa invasão. Quando uma pessoa dá demais, ela se sente no direito, eu também já vi isso acontecendo. Quando uma pessoa doa demais, enche o outro de presente, ela se sente no direito de, como se diz, eu agora tenho o direito de administrar a vida dessa pessoa. Toma posse dela, né? Eu dou,
E aí eu vou tomar posse dessa pessoa, porque eu dei, ela é uma posse minha, né? Isso já vi acontecer também nas relações. Então, isso é muito importante a gente ficar atento a isso, aos nossos relacionamentos, seja qual for. Relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, seja qual for as relações, é de fundamental importância a gente ficar atento a isso. Quando eu só recebo e eu não dou, há o desequilíbrio. E quando eu só dou e eu não recebo, há o desequilíbrio. Não vai para frente essa relação, né? Há pessoas que são tendenciosas a só receber. É só receber, seja o que for. É carinho, é atenção, é presente. E quando eu só recebo, então isso não funciona. Não funciona. Às vezes, isso pode acontecer na família, né? A pessoa que só doa e o outro só recebe. Isso pode acontecer no relacionamento, isso pode acontecer em qualquer situação, na amizade, em qualquer situação da vida pode acontecer. Então não funciona, porque a lei da natureza, a lei do equilíbrio é essa, o dar e o receber. Se eu só dou ou se eu só recebo, então essa relação não vai para frente. Ela precisa ter esse equilíbrio. Entendi. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, enquanto não tem pergunta, eu vou aproveitar para dar um recadinho. Nós fizemos as 2 lives, estamos na terceira e encerrar hoje. Mas decidimos fazer amanhã, no sábado, às 14 horas, uma vivência para vocês perceberem como é a constelação. Aí a Josefa vai fazer essa vivência com vocês. Quem quiser chamar mais pessoas, né, para participar da vivência amanhã, fala um pouquinho, Josefa, dessa vivência. Isso. Para o pessoal saber como é. Então, é para a gente experimentar, quem ainda não conhece, familiar, né? A gente vai experimentar o que é constelação familiar. A gente vai trazer um pouquinho, fazer um resumo do que a gente falou esses dias, né? Esses 3 dias. E depois vamos fazer uma vivência para que você experimente na sua vida, na sua própria vida, um pouco dessa relação sistêmica, da relação familiar, da constelação familiar, tá bom? A gente vai trazer presente um pouco, eu chamo assim um aperitivo, né? Um pouco, é um momento de vivência para que você possa experimentar na sua própria vida, gratuitamente, essa vivência da constelação familiar. Aí eu não vou falar sobre como é que vai acontecer, para deixar um pouquinho de curiosidade, tá bom? Só vivenciando mesmo. Isso, só vivenciando. Então, é vivência, é uma vivência sobre constelação familiar. Então, você vem, convide mais pessoas. Aquilo que é bom para a gente, é importante que a gente traga mais pessoas. Então, seja gratuita, seja gratuito. Convide mais pessoas para que amanhã a gente tenha muita gente experimentando dessa grandeza, vivenciando um pouco do que é constelação familiar, tá bom? Então, hoje a gente convida vocês para amanhã trazer mais pessoas para que possa experimentar dessa gratuidade. A gente vai doar esses 3 dias, nós estamos doando um pouco daquilo que do conhecimento que a gente tem sobre as ordens do amor. Mas é só um pouquinho, tá bom? Amanhã vocês vão experimentar um pouco dessa experiência, dessa vivência. E domingo nós teremos a constelação familiar. Porque é assim, por mais que a gente fale, não é? Mas só sabe realmente o que é constelação familiar quando a gente experimenta.
Quando a gente experimenta a vivência em si da constelação familiar, é que a gente vai entender a grandeza dessa terapia, tá? E vocês poderiam me perguntar, quem é que pode fazer constelação familiar? Todas as pessoas. Todo mundo deveria fazer. Porque diante da caminhada, diante das experiências que a gente vem vivenciando, tem muitos bloqueios, tem muitos emaranhados na vida da gente. E a gente precisa ir fazendo essa limpeza ancestral, essa limpeza sistêmica. Porque enquanto a gente não cuida dessas situações, a gente não consegue evoluir com mais leveza, com mais liberdade, vivenciando tudo que a gente veio para vivenciar, sendo tudo aquilo que a gente veio para ser, né? E nós temos essa grandeza do amor de Deus aí, disponível, tudo. Nós somos um ser criado por esse universo grandioso, que viemos através do nosso pai e da nossa mãe, né? Até na lei da gratuidade a gente pode perceber isso. Um filho nunca pode pagar, retribuir ao seu pai e à sua mãe tudo que já recebeu dele, tá? Nunca a gente pode retribuir ao nosso pai e à nossa mãe tudo que já recebemos deles. Como a gente pode recompensar indo para frente, trazendo, colocando outras pessoas, né? Fazendo a multiplicação, crescer e multiplicar e encher a terra, não é? Então, quando vai nascendo outros filhos, pronto, eu estou aqui, meu pai e minha mãe estão aqui atrás de mim. E atrás deles estão todos os outros ancestrais, não é? Então, o que eu posso fazer daqui para frente? Aí você pode me perguntar, e quem não casou? Ou quem não teve filhos? E agora? O que vai fazer? Quando eu não tenho filhos, é o meu caso, né? Eu não tenho filhos, né? Então, quando eu não tenho filhos, como é que eu posso retribuir o que eu já recebi do meu pai e da minha mãe? É fazendo com os outros tudo que eu já recebi, partilhando com os outros. Então, é isso que eu estou fazendo com vocês. Agora, tá? Então, a minha missão não é gerar vida biológica, mas era gerar vida na vida das pessoas, tá? Então, é assim que acontece, segundo Bert Helling. Eu gosto muito de trazer presente Bert Helling, porque foi ele o criador dessa grandiosa terapia. Então, quando eu não posso ter filho, ou quando eu optei para não ter filhos, eu posso recompensar o que eu já recebi, sendo também vida na vida das outras pessoas. Essa é a missão de quem não tem filho, não optou para ter. E os que têm, né? É preciso dar continuidade ao que já recebeu. E também não impede de ser também vida na vida das outras pessoas. Quanto mais equilíbrio eu tenho no meu sistema, mais eu posso contribuir com esse equilíbrio na vida das outras pessoas. Tanto no meu sistema familiar, como também nos outros sistemas, né? Então, nós fazemos parte desse grandioso sistema do universo. A natureza, nós fazemos parte dessa natureza grandiosa. Então, é para isso que nós estamos aqui. Nós que fazemos parte do espaço, consciência, luz do ser. Estamos aqui, de fato, como já falou Juliana, cada momento que nós estamos aqui, é exatamente para sermos também canal de consciência, de luz na vida das pessoas com as quais a gente tem a missão
de evoluir cada vez mais junto. Quando a gente contribui, aí acontece aí a lei da troca. Eu contribuo com a pessoa e eu recebo da outra pessoa. E às vezes pode acontecer também assim. Eu estou contribuindo com essa pessoa, eu não recebo dela, mas eu recebo também de outra. Já perceberam isso? Às vezes você está assim, de repente você recebe algo de alguém, não é isso, Juliana? E aí você diz, vem cá, mas o que foi que aconteceu? Por que eu estou recebendo tanta coisa boa agora? Opa! Às vezes eu não tenho nem consciência do que eu fiz, mas nós estamos aqui recebendo exatamente aquilo que a gente fez e muito mais. Isso acontece também o contrário, quando a gente doa aquilo que não é positivo, a gente recebe também abundantemente aquilo que não é positivo. Então, por isso a importância dessa troca, cada vez mais a gente se preparar para ser um canal de troca. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Assim como acontece na natureza. A Benedita está falando aqui, ó. Vamos dar para receber. Isso. Que legal. Seja bem-vinda, Benedita. Seja bem-vinda todas que estão aqui presentes. Todas e todos. É um prazer imenso. Então, nesse momento, a gente pode interagir um pouco, se as pessoas quiserem perguntar. Se tiver alguma pergunta ou para falar, quem quiser compartilhar alguma coisa, pode ficar à vontade. Para perguntar, compartilhar. Lembrando que amanhã nós vamos ter, às 14 horas, a vivência de constelação familiar, tá? Participem e tragam mais pessoas para participar com a gente. Quem não conhece a constelação vai poder pegar um aperitivozinho, como diz a Josefa. Um aperitivo de como é a constelação familiar. E no domingo, também às 14 horas, nós vamos ter a constelação familiar em grupo. Quem quiser participar, entre em contato com a gente, né, pelo próprio Instagram, entre em contato, que a gente vai mandar o link, vai ser pelo Zoom, para vocês participarem com a gente da constelação familiar em grupo, no domingo. E amanhã é a vivência, tá? Participem, tragam mais pessoas para vivenciar esse momento com a gente. Aproveite essa oportunidade para exercitar a lei da gratuidade. Tá? A Benedita está falando aqui, é importante não dar demais, pois acaba faltando para alguém, não é? Isso mesmo, Benedita. Isso mesmo. Né? Quando a gente dá demais, aí é quando acontece o desequilíbrio, exatamente. Se eu dou demais, falta para mim também. Porque fica a sensação do vazio. Eu dou para preencher, para me preencher, e eu me sinto esvaziada. Porque eu dou demais, eu não recebo e eu sinto o vazio. Tá? Isso mesmo. Mais alguém que gostaria de interagir? Quem tiver dúvida também, em que momento eu devo constelar? Constele sempre que tiver uma dúvida ou um problema a ser resolvido. Eu estou sem dinheiro. Vamos constelar para saber o que é que está acontecendo. Por que você está ficando sem dinheiro todo mês? Eu tenho um problema na minha família que ninguém consegue resolver. Vamos constelar para saber o que é que está acontecendo? Então, eu tenho uma decisão a ser tomada. Essa decisão também pode ser constelada para saber qual direcionamento eu devo seguir. Mais uma pergunta. A lei do amor incondicional é válida para a constelação? Sim, com certeza. Eu dou, mas eu não dou esperando receber. Eu não dou esperando receber. Essa é a lei do amor. Mas automaticamente eu vou receber. Se eu dou cobrando,
né? Aquilo que a gente já colocou no cartazinho. Quando eu dou cobrando, eu dou esmola e eu vou receber esmola. Quando eu dou porque eu dou da minha abundância, tá? Quando eu reconheço que eu já recebi da minha mãe o suficiente e eu não vou cobrar quando eu dou, com certeza eu vou receber abundantemente. Está dentro do sistema da lei da constelação familiar. Está dentro da lei, que é a lei da gratuidade. Eu dou é o amor incondicional, né? Quando eu estava falando no início, o nascimento de um filho, não é? O nascimento de um filho, quando é o resultado do amor dos dois, é um amor incondicional. Quando eu vou ter um filho para segurar o meu marido, ou quando eu vou ter um filho porque eu tenho um vazio e eu preciso preencher com aquela criança, então esse não é um amor incondicional, tá? Não sei se ficou claro aí essa reflexão, essa resposta se foi suficiente. Se não foi, pergunta novamente, porque aí a gente vai esclarecendo, ok? Mais alguma pergunta? Então, novamente, vamos convidar vocês para a vivência de amanhã. Vai ser muito interessante, muito importante que vocês participem. Ele está dizendo sim, é verdade. Né? Quem tiver mais perguntas, vou deixar também uma caixinha de perguntas para quem quiser responder ou perguntar, a gente responde. E quem quiser compartilhar também alguma experiência com constelação ou alguma experiência também, quem quiser fique à vontade. Bom? Outra coisa importante, quando a Juliana falou isso, eu achei interessante trazer presente, vocês podem compartilhar essa live também, tá bom? Se vocês acharam que essa contribuição nossa foi importante para vocês e quiserem compartilhar com outras pessoas, é também muito importante para a gente, tá? E a gente está exercitando, quem fizer isso também, está exercitando a lei da gratuidade, tá? É só um estímulo, tá bom? Para que as outras pessoas também possam experimentar o que a gente vivenciou aqui e com certeza a troca vai acontecendo. Quando eu partilho, a outra pessoa também é motivada a partilhar. Vamos fazer essa corrente do bem, né? A gente recebe e a gente doa, tá bom? E eu agradeço profundamente a vocês pela presença de cada uma, de cada um. Agradeço também pela presença dos que vão ver depois essa live, tá? E já convidando, como a Juliana já falou, para a nossa vivência de amanhã, tá bom? Só amanhã é que eu vou explicar como é que vai ser a vivência. Vocês vão experimentar, tá bom? A gente vai partilhar junto, fazer junto essa experiência. Amanhã, às 14 horas, novamente. Tá bom? Então, nós vamos encerrando, né? Agradeço a todos que participaram e amanhã estamos juntos aqui novamente às 14 horas, nesse mesmo canal. Um abraço a todos e gratidão. Gratidão e um beijo no coração de cada um de vocês.